Foi? Gente, desculpa, eu não sei. Professora, você abriu outra sala? Você não quer abrir outra sala? Aí, tá gravando, tá gravando. Foi, já foi? Foi. Desculpa, veio. Gente, desculpa, tá? Eu não sei mexer nisso, não. Perdão, desculpa. Gente, desculpa, peço eu, que toda aula minha tá dando um problema agora. Tô sendo traída pela internet. Eu não sei fazer essas coisas também muito bem, mas tudo bem. Ai, torcer pra não parar agora. Gente, desculpa, tá? Posso ir? Pode sim, professora. Tá, pessoal, obrigada. Então, eu estava falando para vocês que algumas coisas são importantes quando a gente está mandando esse material para patologia, né? Ou para citopatologia. Na verdade, quando eu tenho um material sólido, que é produto de um fragmento, eu preciso ter atenção para colocar esse material dentro da substância fixadora formalina. O formol que a gente vai botar, o frasco que a gente vai botar essa substância, ele precisa ser um frasco de boca larga, como esses aqui da imagem que eu estou mostrando para vocês. A gente cansa de pegar material onde eu tenho um fragmento enorme com uma boca pequenininha. Aí você imagina um frasco assim. Aqui dentro, o fragmento ele fica duro. E existem aqueles frascos que essa boca aqui é bem pequenininha, não sei se vocês já viram, que tem uma tampinha que faz uma pressão. O material, quando você coloca aqui dentro, ele tá macio, porque o material tá fresco. Só que com a substância fixadora, esse material fica duro. E depois esse material não consegue sair por aqui. O que a gente tem que fazer com esse frasco? Quebrar. Então, isso é um risco para a gente. Então, ter atenção de colocar esse material num frasco com a boca larga. O material ele tem que estar coberto pelo formol. O formol ele tem que ter cerca de 10 vezes o volume da peça. Isso daqui, a gente cansa de estar vendo. Você imagina a gente ter que tirar essa fita para pegar um material que está aqui dentro. Então, isso não é, na verdade, uma forma ideal para estar enviando o material. Tá? Ter um pouco de cuidado. E o que é extremamente importante, a gente precisa mandar esse material etiquetado para ter segurança. A gente não pode correr o risco de trocar o material de um paciente com outro paciente. Então, etiquetem o material. E outra coisa importante, coloquem a data e coloquem o fragmento da onde tiraram. Às vezes a gente pega assim um frasco de biópsia de pele escrito assim, material, pele. Mas é pele da onde? Porque existem lesões que são frequentes na mão, existem lesões que são frequentes no pé, existem lesões que são frequentes no tórax. Então, o material pode ser pele, mas é pele da onde? Você precisa identificar a localização, ter cuidado. Não é retirei o fragmento e aquilo é de qualquer jeito, não. Eu tenho que cuidar daquele material, porque aquele material vai ser submetido a um estudo para que seja feito um diagnóstico, vai corroborar para alguma coisa. Então, tenham isso em mente. É para cuidar do que tirou. Não é está operado, está resolvido, foi biopsiado, está resolvido. Não. O cuidado continua porque tem uma etapa para frente. Existe um exame que vocês vão escutar falar quando a gente estiver estudando, né? Quando vocês estiverem estudando oncologia principalmente, que é o exame de congelação. Esse exame é chamado também de exame intraoperatório ou perioperatório. O que acontece nesse exame? O patologista ele vai para o centro cirúrgico e ele acompanha o cirurgião. Exemplos de exame perioperatório que são bastante frequentes. Um paciente tem uma lesão na pele e a gente vai submeter esse paciente a uma exérese dessa lesão, uma retirada dessa lesão, que é uma suspeita de lesão maligna. O que eu preciso ter de certeza quando eu faço uma biópsia de uma lesão, seja na mama, seja na pele, seja no intestino? O que a cirurgia tem, num primeiro momento, a grosso modo, a oferecer para o paciente? Que ele fique sem aquela lesão. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem um braço, tá? Tá ruim porque eu tô fazendo do mouse. Aqui eu tenho uma lesão. Aqui eu vou pegar e vou fazer a retirada dessa lesão. Que pode ser assim, dessa maneira. Quando vocês olham aqui, não dá a impressão que essa linha vermelha tá tocando em cima da feridinha roxa? Sim. Conseguem ver isso? O que significa isso para o paciente se eu tiver a margem da lesão tocando na lesão? O que significa isso?
significa que existe a possibilidade dessa lesão continuar aqui. Se for câncer, isso aqui vai voltar a crescer? Vai. Isso daqui é uma das coisas que o patologista vai fazer lá no centro cirúrgico. Agora, vamos imaginar que exista essa lesão aqui. O patologista vai para ajudar o cirurgião para fazer isso aqui, ó. Analisar essas margens. Por quê? Porque mesmo que essa lesão seja uma lesão com potencial metastático, num primeiro momento, o que eu tenho que fazer para o paciente é deixar ele sem essa lesão. Essa lesão que eu vou analisar a margem é uma lesão ou na pele, ou no intestino, ou na mama. Uma das coisas, então, que a gente faz é avaliar as margens cirúrgicas, e é uma das coisas mais importantes. Eu preciso deixar o paciente sem aquela lesão. Existem algumas vezes onde eu não tenho certeza se a lesão é benigna ou é maligna. E o exame de congelação serve para isso, porque sendo uma lesão maligna, a conduta é uma. Seja uma lesão benigna, sendo uma lesão benigna, a conduta é outra. Então, isso pode ajudar. E algumas vezes a gente precisa, vamos imaginar que um paciente tem uma lesão pulmonar, endobrônquica. Então, aqui está um pulmão, aqui está o outro pulmão e eu tenho uma lesão no brônquio. Se eu fizer uma biópsia da lesão, aqui vamos imaginar que tem a lesão. Vamos imaginar que é uma lesão que eu não consiga operar ela toda. Mas eu posso fazer o quê? Vir aqui com a pinça, né, introduzindo por aqui, tirar alguns fragmentinhos dessa lesão e analisar. Aí o patologista vem e fala assim, tá na lesão, tem o material para fazer o diagnóstico. Depois que for feito o diagnóstico, decide o que fazer com o paciente. Isso são lesões onde a gente tem mais dificuldade de operar. Então, exame de congelação, qual que é o objetivo? Fornecer dados para melhor, né, cirurgia do paciente, para definir a conduta, para avaliar as margens. E é um exame que dura cerca de 10 a 15 minutos e aqui a gente trabalha junto com o cirurgião. A maioria das vezes esses exames eles são realizados na oncologia, né? São cirurgias oncológicas. Outras duas coisas que são importantes dentro da patologia é que existem as colorações histoquímica e imunohistoquímica. Esses nomes são diferentes. Coloração histoquímica são técnicas onde eu vou procurar o bacilo da tuberculose, onde eu vou procurar fungo e onde eu vou usar outras colorações para tentar definir os tecidos para eu fazer o diagnóstico. Muitas das vezes essas colorações histoquímicas são usadas para a gente procurar esses micro-organismos, tá? Existe uma coloração que é muito característica para a gente ver o bacilo da tuberculose, o micobacterium. Existem as colorações de fungo que a gente usa para cândida, para paracoco, para criptococo, então a gente usa a histoquímica também. E a pesquisa do Helicobacter pylori, a bactéria que a gente encontra no estômago. Então, essas são colorações muito comuns no laboratório de patologia. E as colorações imunistoquímicas, que são colorações onde eu uso reações com anticorpos específicos, vocês vão estar vendo principalmente na oncologia também. Para fazer hoje o diagnóstico de algumas lesões, por exemplo, as lesões de linfomas. Linfomas hoje é fundamental você fazer exame de imunistoquímica. Esses exames, que são exames feitos no mesmo bloco que eu tenho o material da patologia, são exames que vão ajudar a gente a estar definindo o tratamento para os pacientes oncológicos. Hoje, vocês já escutaram falar que alguns tipos de câncer são tratados com drogas específicas, que são drogas-alvo? Vocês já ouviram isso? Existem, quando você consegue fazer essa marcação, existem algumas marcações que ajudam a definir qual tipo de medicamento que eu consigo usar para tratar aquela doença. Então, a imunistoquímica ajuda nisso também. Ajuda nas doenças infecciosas. Alguns casos que eu tenho dúvida se é inflamação ou malignidade. Eu vou saber produtos que são secretados pela célula, o tipo de célula. Algumas vezes eu vou lá e descubro uma lesão, vamos supor, uma lesão no pulmão. Tem um adenocarcinoma no pulmão. E eu não tenho certeza se aquele adenocarcinoma é do pulmão ou é um adenocarcinoma de outro órgão que deu metástase para o pulmão. Como é que eu vou saber isso?
Através da imunistoquímica. É ela que vai me ajudar a definir qual a linhagem de um tumor, se um tumor é primário ou metastático, vai me orientar a tratar e vai me ajudar a fazer pesquisas, a descobrir, a entender melhor a doença, principalmente o câncer. Então, é muito comum, vocês vão escutar muito falar nos exames de imunistoquímica. E depois da imunistoquímica, o que a gente tem de mais moderno hoje na oncologia é a biologia molecular. Então, imunistoquímica e biologia molecular é o que tem sido feito, é o que está cada vez se desenvolvendo mais para a gente conseguir tratar o câncer. Essa aula de lesão e morte celular, quem foi que deu para vocês? Vocês lembram se foi o professor Falcão ou o Carlos Henrique? Foi o Falcão. Eu vou falar um pouquinho desse assunto com vocês hoje. A gente sabe que as células, existem células que são células... as células são diferentes. Uma célula de um tecido escamoso, uma célula de um tecido glandular, um fibroblasto, um linfócito. As células são diferentes. E elas reagem aos estímulos de maneira diferente. Existem células que são mais resistentes e existem células que são mais sensíveis. Quando existe algum estímulo nocivo, essas células elas vão tentando se adaptar. Para quê? Para que a gente viva num perfeito funcionamento, num estado de homeostasia, de bom funcionamento do organismo. Quando eu tenho essas demandas aumentadas, essa célula pode ir trabalhando para se adaptar. Estímulos nocivos diretos ou estímulos que são mais agressivos podem não permitir a adaptação da célula e a célula ser de cara o quê? Lesionada, tá? Existem as lesões celulares que são consideradas reversíveis e as lesões celulares que são consideradas irreversíveis. E é isso que a gente vai estar vendo que o Falcão deve ter passado com vocês. Adaptação, lesão celular e morte celular podem ser consideradas um estágio. Então, primeiro a célula vai se adaptando, depois ela chega num estado que ela é lesionada, mas ela pode voltar ao que ela era antes, ou essa lesão ela pode progredir e a célula não conseguir se recuperar. Quando uma célula não consegue se recuperar, ela tende a morrer. É isso que eu vou estar falando um pouquinho com vocês. Há algumas alterações que a gente consegue ver numa célula que começa a sofrer e que são muito comuns é edema e degeneração gordurosa. Edema celular é o acúmulo de líquido dentro dessa célula e degeneração gordurosa é o acúmulo de material lipídico no citoplasma dessa célula. Essas alterações, edema e degeneração gordurosa, elas podem ser reversíveis se eu retirar o estímulo que está causando. Essas alterações podem ser vistas em casos de insuficiência renal, em casos de obesidade, em outras doenças, em muitas outras doenças. Então, substâncias que podem ser acumuladas no citoplasma das células são, por exemplo, líquido e tecido gorduroso. Isso a gente pode encontrar. Aqui eu tenho uma imagem que é muito comum. O que é essa imagem negra numa perna? Aqui, ó, acastanhada, escura, com essas bordas aqui, onde eu tenho um tecido que eu consigo identificar que é viável. Vocês já viram essas imagens várias vezes. Isso aqui, geralmente, é visto quando, esse tipo de lesão? Gangrena, exatamente. Isso aqui eu tive uma lesão, isso aqui pode ser visto em pacientes diabéticos, exatamente. E o que significa esse tipo de lesão? Quando eu vejo esse tipo de tecido enegrecido, acastanhado, vinhoso, com essa retração toda, eu consigo imaginar que aqui nessa área eu tenho uma lesão ulcerada e com necrose. Esse tipo de lesão aqui caracteriza uma alteração, úlcera de pressão também pode. Esse tipo de lesão, quando a gente olha, tem certeza que aqui tem tecido morto. E a morte celular, que pode acontecer por duas maneiras, necrose e apoptose, me dão a certeza que eu não consigo regenerar essa área. Eu não consigo reconstruir essas células que foram danificadas. É o estágio final.
Em relação a alguns estímulos que são nocivos para a célula, o que pode agredir minha célula? Alguns exemplos de coisas que podem agredir a célula da gente. Falta de oxigênio pode agredir a célula da gente. Natureza física, por exemplo, um trauma, uma queimadura, vírus, bactérias, doenças imunológicas, artrite reumatoide, lúpus, bactérias, fungos, produtos químicos, ácidos, pancada, trauma, falta de oxigênio, desnutrição proteico-calórica, obesidade, distúrbios genéticos, envelhecimento, todas essas aqui são alterações que podem lesionar as células da gente. Existe uma classificação que é super importante que vocês saibam nesses dois termos aqui, hipóxia e isquemia. Quando eu tenho uma lesão hipóxica significa o quê? Que eu tenho uma redução do oxigênio que está disponível. Eu tenho pouco oxigênio sendo fornecido para aquela célula ou para aquele órgão. Eu posso ter isso acontecendo porque eu tenho uma diminuição da quantidade ou diminuição da saturação da hemoglobina. Uma lesão isquêmica acontece porque eu tenho uma redução no fluxo sanguíneo, tá? Essa redução do fluxo sanguíneo pode acontecer por uma obstrução mecânica ou diminuição da pressão arterial. Essa diminuição do fluxo sanguíneo, ela além de diminuir o oxigênio que está disponível, ela também diminui a distribuição dos substratos para a glicólise. Então, vocês imaginem, né, que eu tenho esse tecido aqui, por exemplo. Se for uma úlcera de pressão, como alguém comentou aqui, eu não estou com o chat aberto para ver o nome. Se eu tenho uma pressão em cima desse tecido, eu vou conseguir vascularizar esse tecido? Não, não vou conseguir. Então, eu vou estar levando a uma isquemia dessa área. Além de eu não estar fornecendo oxigênio, eu não vou estar fornecendo os substratos para a glicólise desse tecido, dessa célula, desse órgão. Então, a tendência é que exista uma necrose dessa área. As substâncias que a gente pode acumular dentro das células, elas podem ser basicamente de 3 categorias. Componentes normais, aí no caso entra o quê? A água que vai estar causando edema na célula, o lipídio que vai causar aquela esteatose, né? Aquela degeneração gordurosa. Proteínas e carboidratos também podem ser vistos dentro das células. Substâncias anormais que podem ser exógenas ou endógenas e pigmentos. São as substâncias que a gente pode ver dentro de uma célula normal. A primeira alteração, o primeiro depósito intracelular que a gente vai estar vendo, que é bastante comum, é um componente celular normal, que é um lipídio. Quando eu tenho lipídio acumulando dentro da célula, eu vou chamar isso de esteatose ou degeneração gordurosa. O acúmulo de lipídios dentro de uma célula geralmente é visto em casos onde eu tenho infecções e a liberação de toxinas, em pacientes com desnutrição proteica, diabéticos, obesos, em casos de anóxia. Muitas das vezes, esses lipídios acumulados dentro da célula vão dar essa alteração chamada esteatose, que é associado com o alcoolismo. Nos países industrializados, e hoje a gente vê a esteatose sendo muito mais comum em pacientes que fazem uso de bebida alcoólica e nos pacientes obesos. Não é sinônimo. Ver esteatose significa que esse paciente faz uso crônico de álcool. Não, não é isso. Mas a possibilidade do uso crônico de álcool deve ser, na verdade, investigada. Qual que é o grande problema de eu ter essa alteração celular? Se eu não conseguir diminuir essas situações que levam a esse acúmulo de gordura dentro do citoplasma da célula, eu posso evoluir para a morte celular ou alterações, por exemplo, quando isso acontece no fígado, eu posso levar a cirrose e carcinoma hepatocelular. Essa degeneração gordurosa, ela pode ser vista principalmente em fígado, rins, músculo e coração. Quando a gente tem a esteatose
hepática, a gente pensa principalmente em situação de alcoolismo, mas não é a única causa. O que vai acontecer num órgão aqui, por exemplo, o fígado, quando ele está acometido por excesso de gordura? Essas moléculas de gordura, esses lipídios que estão circulantes, eles vão começar a ser absorvidos por esses hepatócitos e acumulados no citoplasma deles. Quando eu olho a microscopia desse órgão, tá vendo essas bolinhas brancas? Essas bolinhas brancas, quando o material ele passa pelo processo de confecção das lâminas dentro do laboratório de patologia, ele passa numa substância chamada xilol. Quando a molécula de gordura passa no xilol, ela dissolve e ela fica com essa transparência. Então, essas bolinhas brancas transparentes no fígado ou em qualquer órgão, né, do corpo, elas são sinônimos de gordura. As imagens brancas, as imagens transparentes que vocês podem estar vendo quando pegarem uma lâmina de histologia, quando cair em alguma questão, ou quando isso surgir na vida de vocês, se vocês estiverem vendo essas imagens brancas aqui, vocês podem pensar em gordura, tá? Primeiramente. Tanto que, quando vocês lembram da histologia, não é o tecido adiposo que fica com essas bolinhas brancas? O tecido adiposo é constituído de adipócitos, gordura. E quando você tem acúmulo de gordura no citoplasma de outras células, também fica branquinho assim. E quando eu tenho essas áreas claras assim, sem ser gordura, uma outra coisa para a gente pensar é o alvéolo. Então, apenas lâminas de pulmão ou lâminas que contenham gordura, vocês vão estar vendo essas imagens brancas ou imagens sem cor, né? Ao meio dessas áreas rosa e roxa, que é a lâmina de histologia, tá? Como é que fica esse fígado que está com esteatose? Esse fígado ele fica aumentado de tamanho. Vocês têm que imaginar que as células que constituem o fígado, elas vão estar preenchidas, né? Em algumas áreas por esses glóbulos de gordura. Então, o órgão fica aumentado de tamanho, ele fica com uma consistência mais amolecida, porque a consistência da gordura não é mais amolecida, então vai ter essa consistência no órgão, e ele fica com uma tonalidade mais amarelada. Então, vocês podem associar também que a molécula de gordura, o tecido gorduroso não é um tecido amarelado? Ele é amarelado por causa da gordura, do lipídio. Se eu tenho esse acúmulo dentro do fígado, por exemplo, num caso de esteatose hepática, eu tenho um órgão mais amarelado. Eu não sei se vocês já viram essas alterações que são comuns na pálpebra de algumas pessoas. Essa alteração aqui, que são esses xantomas, que são essas áreas, né, de acúmulo de lipídio, no tecido conjuntivo subepitelial, isso pode dar na pele, no tendão. Algumas pessoas ela têm essa predisposição para estar fazendo esses acúmulos de tecido gorduroso, de material gorduroso. Então, podem ser vistas essas placas amareladas. Às vezes, vocês conseguem ver isso nas áreas onde tem, nas áreas tendinosas, tá? Isso aqui nada mais é do que acúmulo de células contendo gordura, né, no citoplasma, formando esses ninhos. Aqui eu tenho uma imagem de uma vesícula biliar e essa área aqui também de acúmulo de material, um pólipozinho de gordura na vesícula biliar. E tem uma alteração que é super comum e é super importante que vocês saibam, eu acho que vocês vão ter uma aula só disso, que é a aterosclerose, que nada mais é do que o acúmulo de tecido gorduroso, de material gorduroso na parte interna de um vaso, e isso daqui vai levando à diminuição da luz e ao enfraquecimento da parede. Eu acho que eu vou dar essa aula para vocês. A doença aterosclerótica. Então, aqui eu tenho mais um exemplo de acúmulo de lipídios na célula. Pigmentos, que são substâncias coloridas, essa alteração aqui é uma alteração comum quando vocês forem ver, todas as vezes que forem analisar um pulmão, quem for acompanhar a cirurgia torácica e for ver pulmões, ou quem for estudar mais patologia e tiver contato com esse órgão, a superfície pulmonar às vezes apresenta esses pontilhados aqui enegrecidos. A gente
pode ver esses pontilhados enegrecidos no pulmão e também linfonodos, são as áreas mais comuns. Isso aqui acumula por quê? Pela respiração de carvão ou poeira de carvão. Cigarro, né, também pode dar essa coloração. O nome disso aqui é antracose, tá? É esse pigmento enegrecido que dá em pulmões e linfonodos, na maioria das vezes pela inalação de cigarro, carvão ou poeira. Um outro exemplo de pigmento é o pigmento da tatuagem, né? Isso aqui nada mais é do que jogar dentro da célula uma coloração, ou no tecido conjuntivo subepitelial, uma coloração, vai pigmentar essa área. Aqui o que eu estou vendo? Um corte de um pulmão com essas áreas enegrecidas. Qual é o nome dessa alteração? Antracose. Isso aqui nada mais é do que o quê? Acúmulo de pigmento antracótico no citoplasma dos macrófagos, ou solto pelo tecido, e isso aqui é secundário, né, à inalação ou à presença de carvão, poeira de carvão ou fumaça do cigarro. Vocês já devem ter observado que algumas vezes a mão, né, a pele de pessoas mais idosas pode ficar com essas áreas mais escuras que parece até um hematoma, mas quando vocês olham de perto, vão vendo que tem uma tonalidade mais acastanhada e é meio espalhada. O nome disso daqui é pigmentação da senescência, lipofucsina, que é um pigmento, né, chamado lipocromo, é visto no envelhecimento, não causa nenhum dano para a célula, e a gente vê ele acastanhado aqui no citoplasma das células. A gente consegue ver no tecido, né, na pele, que está no tecido subepidérmico, consegue ver em pacientes desnutridos também, consegue ver no coração, no fígado, e acontece por acúmulo, né, lesões que vão acumulando radicais livres nessas células. Então, não se assustem quando estiverem vendo essas áreas e tentem diferenciar a coloração arroxeada dessa coloração acastanhada que a gente vê nesse pigmento aqui do lipocromo. Posso explicar assim. Quando o indivíduo respira, a gente quando respira, principalmente em cidades mais poluídas, que tem muita poeira, tá? Ou o paciente que inala a fumaça do cigarro, existe, né, na poeira em si, existe quando esse material, esse componente, ele chega no pulmão, ele vai se depositando, a poeira ela vai ficando acumulada no tecido pulmonar e nos linfonodos que estão relacionados à árvore respiratória. Quando vocês estão numa área que é mais poluída, vocês já repararam que algumas vezes o catarro ou fica com uma meleca mais escura? O que é isso? É a poeira, é a coloração que ela fica. É a secreção nasal. Isso é relacionado à inalação da poeira. Essa poeira ela fica filtrada, ela é segurada pelo conteúdo nasal, tá? Não. O que acontece? Quando esse material ele está solto, quando essa poeira ela fica solta no pulmão, qual que é a célula que é responsável por fagocitar esse material? O macrófago. O macrófago ele vai e fagocita esse pigmento da poeira. Quando ele fagocita, ele vai ficando com esse pigmento no citoplasma dele, porque ele não consegue digerir a poeira. Então, quando a gente olha o pulmão, a gente vai ver que esse pigmento está lá. Pequenas áreas, pequenos depósitos de antracose não vão trazer nenhuma perda do funcionamento, porque as lesões que vão ser causadas, que vão trazer prejuízo ao funcionamento do pulmão, são alterações no parênquima e não pelo depósito da poeira. A poeira em si ela vai ficar acumulada, ela vai ser fagocitada e ela vai ficar como uma cicatriz, como um pigmento, como uma área de coloração. Não causa a fragilidade capilar, não. Onde a gente vê principalmente esse pigmento é no tecido pulmonar e nos linfonodos que são responsáveis por estar tentando, né, fazer a mobilização dessa substância, tentando eliminar
esse pigmento. Como não é possível eliminar esse pigmento, ele vai ficando acumulado no citoplasma. Não vai causar nenhum tipo de fragilidade, porque se o paciente tem uma inalação de poeira muito acentuada, muito severa, o que vai estar causando lesão nele vai ser a possibilidade de desenvolver uma bronquite, uma asma, um DPOC, e não a inalação do grão da poeira em si, mas outras alterações no parênquima pulmonar que podem ser relacionadas, tá? Com a toxicidade da substância, como é o caso do cigarro. Aqui, mais uma vez, significa o quê? Que nessas áreas que estão mais enegrecidas, eu tenho esse acúmulo. Outro slide, peraí. Esse slide, Thiago. Ou esse slide? Não, na verdade, esse aqui, já tô lendo. Esse pigmento, ele vai se acumulando porque você vai acumulando radical livre, isso vai levando a alteração, vai fazendo uma oxidação dessa gordura que a gente tem no subcutâneo. Esse material vai ficando solto e depois sendo fagocitado. Não leva a nenhuma complicação, não altera a permeabilidade dos vasos. Só fica como uma cicatriz de radical livre. Então, bastante visto, né, em pacientes que têm desnutrição, em caquéticos e nos pacientes com envelhecimento. Significa que eu tenho, né, acúmulo desses radicais livres aí. Tá? Não tem nenhum tipo de complicação relacionada a essa pigmentação. O outro pigmento que a gente escuta falar, né, e que existe muito, é a melanina, que vai dar essa tonalidade da pele, as variações que a gente vê. A hemosiderina, que é um pigmento derivado da hemoglobina, e onde que a gente vê acúmulo principalmente de hemoglobina? A gente vê esse acúmulo, né, nas áreas onde eu tenho hematoma, onde eu tenho esses extravasamentos. É muito comum a gente estar vendo. A hemosiderina dá essa tonalidade aqui arroxeada ou mais acastanhada. E quando eu tenho uma hemosiderose localizada, que é isso daqui, eu tenho o quê? Uma pigmentação. É momentânea, mas acontece devido a extravasamento de hemoglobina para fora dos vasos. Um outro pigmento que a gente vê, que vocês já devem ter escutado falar, é a bilirrubina. Esse pigmento aqui é encontrado na bile. E quando acumula nos tecidos, na maioria das vezes, né, vocês vão estar vendo acumular, né, a pele fica mais amarelada e conjuntiva, que é uma alteração patológica, a gente vai chamar essa alteração de icterícia. Então, saibam que o pigmento que está relacionado é a bilirrubina. Necrose. Necrose são alterações relacionadas à morte da célula. Existem, né, as ações que são vistas, né, de enzimas que são liberadas pela própria célula e as ações das enzimas que são liberadas pelas células que estão em volta das células que morreram, tá? Essas células que estão mortas, elas não conseguem manter a integridade. Então, quando essas células elas perdem a integridade, isso vai gerando um processo inflamatório em volta. É assim que a gente vai descobrindo quando uma célula morreu, porque ela em volta vai se desenvolver um processo inflamatório. Saber que a necrose é um tipo de morte celular, ou seja, uma lesão celular irreversível. E quando a gente fala de morte celular, a gente tem que pensar em necrose e em apoptose. São as duas formas de uma célula morrer. Ou ela morre sofrendo necrose ou sofrendo apoptose.
Esse slide aqui é bastante característico porque eu tenho nesta imagem as 3 alterações que são vistas nas células que estão sofrendo morte celular. Eu vejo picnose, cariorrex e cariólise. Picnose eu tenho o quê? Diminuição do tamanho do núcleo da célula. Cariólise eu tenho apagamento do núcleo da célula. E a cariorrex eu tenho o rompimento, a fragmentação do núcleo da célula. Então, essas são as 3 características nucleares que a gente vê nas células que estão sofrendo necrose. Isso é bastante importante. Em relação aos tipos de morte celular, posso repetir? Sim, Sara. O que posso repetir em relação à morte celular? Essas 3 células, por favor. Posso sim. A célula, ela pode morrer por 2 maneiras. Ou ela pode sofrer necrose, ou ela pode sofrer apoptose. A apoptose é aquela morte celular que é programada. A gente consegue ver a apoptose em alguns exemplos, por exemplo, mama, útero nas mulheres grávidas, quando começa a regredir de tamanho, os órgãos, do endométrio relacionado à atrofia do envelhecimento, no timo. Então, a apoptose é a morte celular que é programada, que já era prevista. A outra possibilidade de morte celular é através da necrose. Uma célula que está sofrendo necrose, uma célula que é vítima de necrose, ela pode apresentar 3 tipos de alterações nos seus núcleos. Tá? Essas alterações são bastante características. Então, como eu posso estar vendo o núcleo de uma célula necrótica? De 3 maneiras. Uma ou outra, eu posso ter até as 3 numa mesma lesão, mas eu não tenho as 3 ao mesmo tempo numa célula. Ou a célula vai diminuindo o tamanho do núcleo dela, o núcleo dela vai ficando pequenininho e a célula vai morrendo assim. Ou ela vai apagando, ela vai clareando e ela vai morrendo, o núcleo vai dissolvendo e depois essa célula ela vai ser fagocitada para ser eliminada. Ou esse núcleo vai ter essa alteração aqui que a gente chama de cariorrex, que é como se fosse uma explosão nuclear. Então, são 3 alterações que a gente pode ver. Como uma célula que morre, então uma célula que sofreu necrose, ela pode apresentar 3 tipos de característica no núcleo delas. Ou o núcleo fica pequeno, ou o núcleo vai apagando, ou o núcleo rompe e fragmenta todo. Depois que sofre, né, essa alteração, eles vão ser eliminados através de fagocitose ou através de material purulento. É isso que vai acontecer com a célula. Entendeu? Sim, obrigada. Foi? Nada, qualquer coisa pode perguntar. Existem alguns tipos de necrose. Tá? A necrose de coagulação, que é o tipo mais comum de necrose, é a necrose que é vista naqueles órgãos que estão sofrendo hipóxia. Principalmente a gente vê aonde? Na placenta, no infarto, no rim, no pulmão. Esses órgãos onde faltou oxigênio para as células e elas morrem, elas vão sofrer a necrose de coagulação. O que acontece na necrose de coagulação? Eu tenho contorno, a imagem das células, ela fica preservada por um determinado tempo e depois ela vai se apagando. Essa célula que sofre necrose de coagulação, ela não desaparece de uma hora para outra. Ela vai sofrendo esse processo aqui, ó, que a gente vai chamando de cariólise. Ela vai dissolvendo, ela vai apagando. Essas alterações não são súbitas. Eu posso demorar um tempo até ter essas alterações completamente bem definidas. Então, a necrose de coagulação é a necrose isquêmica. Elas são quase usadas como sinônimos, esse termo. É necrose isquêmica ou necrose de coagulação. A associação que vocês têm que fazer com esse tipo de necrose é a necrose que acontece nos órgãos que estão sofrendo hipóxia, com uma única exceção,
que é o tecido cerebral. O tecido cerebral, quando a gente tem lesão hipóxia, a gente não tem esse tipo de necrose. A exceção da hipóxia cerebral é para dar um outro tipo de necrose, né? A que a gente vê no cérebro é chamada de necrose de liquefação. Nessa necrose de liquefação, no meio desse tecido necrótico, eu tenho essas células. Geralmente, eu tenho essa necrose de liquefação quando eu tenho infecções bacterianas ou fúngicas, que eu tenho uma grande quantidade de células inflamatórias associadas. Quando eu tenho essa grande quantidade de leucócitos, eu tenho aquele material que eu vou chamar de pus. Então, nesse tipo de necrose de liquefação, eu na maioria das... Então, necrose de coagulação, necrose por hipóxia, exceção tecido cerebral. Necrose de liquefação, é a necrose que eu tenho, infecções bacterianas e fúngicas. Nesse tipo de necrose eu tenho um monte de leucócitos, eu posso ter a formação do pus, e eu também tenho necrose de liquefação em um único tecido, que sofre de hipóxia. Qual é esse tecido? Cérebro. A necrose gangrenosa, que alguém já falou hoje, é uma necrose onde eu tenho, né, a hipóxia, a isquemia de um membro. Aqui eu posso ter associação de infecções, né, de acúmulo de bactérias nessas áreas, esse tipo de necrose relacionada a um membro. Existe um outro tipo de necrose que é extremamente peculiar, que é a necrose vista na tuberculose. A necrose que é vista na tuberculose é chamada de necrose caseosa. Esse tipo de necrose dá um aspecto macroscópico de uma pasta brancacenta. Ela chama caseosa porque ela lembra cásium, que é um material pastoso e brancacento. Então, é característica da tuberculose. Quando a gente vê na microscopia, é esse material pastoso e róseo. É o que a gente vê na necrose caseosa. E a necrose gordurosa, que é um outro tipo de necrose que a gente vê, que é comum quando tem os casos de pancreatite aguda, que eu tenho a necrose do tecido gorduroso que está em cima do pâncreas. E em cadáveres a gente também consegue encontrar esse tipo de necrose gordurosa, dando um aspecto que a gente vai chamar de saponificação. É bastante comum também. É resultante da liberação de ácidos graxos. Algumas vezes, quando a gente tem alguns procedimentos cirúrgicos, o tecido gorduroso ele sofre, pode estar causando esse tipo de necrose. Então, vamos rever. Qual é o tipo de necrose que dá esse aspecto de células fantasma, que preserva o arcabouço, que preserva a imagem da célula por um tempo, que não traz alterações súbitas? É o tipo de necrose que é vista quando eu tenho hipóxia. Como é o nome dessa necrose? Coagulação. Necrose de coagulação ou necrose isquêmica. Nesse tipo de necrose... Oi? Oi, é porque meu microfone tinha falhado, desculpa. Sem problemas. Gustavo, mais com a idade, tá? Não com distúrbio lipídico. Voltando aqui ao que o Gustavo me perguntou que eu não vi. A lipofucsina não, é mais com degeneração de ácido graxo. Quando você tem distúrbio lipídico, você pode ter acúmulo de tecido gorduroso fazendo esteatose, ou fazendo xantoma, ou fazendo aterosclerose, e não lipofucsina. Tá? Como é que a gente vê na macroscopia, como é que os órgãos ficam quando tem a necrose de coagulação? Essas alterações não são súbitas. Logo, eu não tenho alterações microscópicas repentinas. Essas alterações demoram um tempo. Nos órgãos, macroscopicamente, essas alterações demoram um tempo também para acontecer. Eu não vou ter a morte de um músculo cardíaco. Por exemplo, o paciente infartou. Eu não vou conseguir ver essa área que sofreu o infarto de uma hora para outra. Eu preciso de pelo menos 6 horas para começar a ver as alterações. Uma alteração macroscópica de um infarto não acontece na hora.
E para eu ter essa área branca de fibrose, esse infarto já precisa ter passado pelo período de cicatrização que pode demorar até 2 meses. Então, a necrose de coagulação ou a necrose isquêmica, ela dá microscopicamente o aspecto de células fantasmas. O contorno da célula fica preservado e a gente vai vendo o apagamento dessas células. Essas células são chamadas de células fantasma por isso, porque o arcabouço fica mantido por um tempo. Eu consigo identificar essa célula ainda por um tempo. E na macroscopia? Na macroscopia, essas alterações não são imediatas. Elas podem formar essas áreas brancas, essas áreas mais claras, essas áreas pálidas, mas depois de algum tempo. Existe uma exceção para uma morte que acontece por isquemia, por hipóxia, em um órgão do corpo da gente. Qual é esse órgão? Qual é o órgão que, quando sofre hipóxia, não sofre necrose de coagulação? O cérebro. O cérebro. Então, vamos refazer uma pergunta. Qual é o único órgão que, quando sofre necrose por isquemia ou necrose por hipóxia, ele não sofre necrose de coagulação? O cérebro. Qual é o único órgão que, quando sofre isquemia, sofre necrose de liquefação? O cérebro. Este órgão, ele sofre quando é vítima de isquemia, necrose de liquefação. O que a gente vê nesse tipo de necrose? A gente vê a degradação das células, a degeneração das células e uma grande quantidade de leucócitos. O que a gente espera encontrar nesses órgãos, né, que estão, nesses tecidos que estão sofrendo a necrose de liquefação? O conteúdo purulento. Esse tipo de necrose, que é a necrose de liquefação, também pode estar associada a infecções bacterianas ou infecções fúngicas. É o mais comum da gente estar vendo. Na liquefação, a gente tem esse conteúdo supurativo, a gente tem pus. A necrose gangrenosa, que é uma necrose relacionada à isquemia de um membro, e a gente pode ter aqui, associado a essa isquemia desse membro, a infecção por bactérias. Aqui a gente está vendo um tipo de necrose que é bastante característico, que macroscopicamente dá esse aspecto brancacento e pastoso. Quando a gente aperta esse material, parece um creme brancacento. O nome dessa necrose é necrose caseosa. Ela é típica de um tipo de doença. Qual é a doença que dá esse tipo de necrose? Tuberculose. Tuberculose. E aqui a gente tem o outro tipo de necrose, onde a gente tem necrose do tecido gorduroso. Aqui a gente tem uma areazinha que consegue identificar, ó. Fica mais amarelada, fica mais amarelada. Esse tipo de necrose, que é a necrose gordurosa, eu posso usar esse termo aqui também, ó, esteatonecrose. É a mesma coisa. A esteatonecrose é vista em casos de pancreatite aguda, pode ser vista na mama, pode ser vista em indivíduos que estão com algum tipo de processo inflamatório intraabdominal, intracavitário. Eu tenho aqui a necrose do tecido gorduroso. Aqui, mais uma vez, essa mesma imagem, mostrando uma pancreatite e essa necrose do tecido gorduroso. Na microscopia, a gente vê essas muita nitidez para dividir um do outro e com esse aspecto degenerativo. A outra forma de morte celular, que é uma morte celular programada, existe uma dissolução do núcleo sem a perda total da integridade. Nesses casos de morte celular, eu vou ter as membranas íntegras e eu não vou estar liberando essas enzimas para que eu cause algum tipo de reação inflamatória ao redor dessas células, como a gente vê nos outros tipos de necrose. Então, nesse tipo de morte celular, que é a apoptose, essa célula ela vai regredindo, ela vai ficar intacta sem causar reação inflamatória ao redor, e quem vai vir para estar fagocitando essa célula? Vai vir o macrófago para fagocitar essa célula sem causar grandes danos
ou reações inflamatórias no hospedeiro. Então, a célula vai ficando pequenininha e ela vai ser algo de fagocitose. Enquanto a necrose é sempre patológico, a apoptose acontece em várias funções normais, para estar eliminando células indesejáveis, ou em condições onde eu preciso retornar o meu órgão para uma condição normal, como é o caso que a gente vai ver algumas células sofrendo apoptose na regressão da mama da mulher que está amamentando, do útero na mulher gestante que está pós-parto, que começa a regredir. Então, a gente consegue ver algumas células sofrendo apoptose. Aqui alguns exemplos da apoptose fisiológica, né? Embriogênese, hormonal, células que estavam se proliferando do epitélio do intestino, que estão se renovando, as células inflamatórias, que elas têm um prazo, né? As células inflamatórias, elas vão ser eliminadas. E como é que a gente elimina as células que estão velhas ou as células que não estão mais no seu funcionamento perfeito? Através de apoptose, tá? Em casos patológicos, estímulos nocivos, doença virótica, obstrução ductal e tumores pode levar à destruição de algum tipo celular. Pessoal, alguma pergunta dessa aula que não fui eu que dei para vocês ao longo da graduação, antes de ter essa quarentena aí? Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Ficou alguma dúvida? Foi isso mesmo que vocês viram? Hein? Estão aí? Tá tudo tranquilo, professora. Sem dúvida, professora. Eu acho que tá tranquilo também. Então tá. Olha, agora... Professora, Oi. pediram para voltar aqui em apoptose patológica. Foi. Deixa eu ver o que ele falou. Peraí. Já sei o que deve ter perguntado. A apoptose não é sempre fisiológica. Ela pode acontecer de maneira patológica. A necrose é sempre patológica. A apoptose pode ser fisiológica ou patológica. Essas células que são vítimas de radiação, em casos de hepatite, elas são programadas para se automatarem, para se autodestruírem. Deve ser isso, não é isso? Acho que foi, professora. Provavelmente... Alguém está perguntando aí? Foi o Paulo que perguntou. Ele já falou que tá tudo certo. É isso. Não, nem sempre ela acontece de maneira patológica ou fisiológica. Algumas vezes o organismo ele se programa. Essas células que estão sofrendo obstrução ductal, por exemplo, a compressão por esses cálculos, a obstrução desses ductos leva à morte celular por apoptose, sem estar causando uma reação inflamatória. Ela vê que ela está atrofiando, que não está desenvolvendo uma função adequada e ela se programa para se destruir. Tá? Agora, pessoal, em relação a essa aula de distúrbios do crescimento celular, foi uma aula... Alguém lembra quem deu? Foi o Falcão também, ele deu Foi na Falcão mesma também. aula. Ele deu tudo junto. Essa aula é muito simples para vocês estarem fazendo a associação, não é difícil, dá para vocês entenderem. Esse é um conteúdo Mariana, gostoso. Oi? Você depois pode colocar esses slides seus no AVA pra gente? Com certeza. Tá bom, obrigada. Tá? Por nada. É um conteúdo bem simples aqui, dá para vocês entenderem, para a gente estar fazendo uma revisão. Existem 4 distúrbios, né? 4 lesões que são chamadas de distúrbios do crescimento celular. São elas hiperplasia, hipertrofia, atrofia e metaplasia.
Então, quando uma célula, né, é vítima de algum estímulo, ela pode se adaptar. Adaptação é uma coisa benéfica e é uma coisa reversível, ou seja, se eu preciso ficar um pouquinho maior, eu fico durante um determinado tempo, tá? Para me adaptar àquela necessidade. Se eu começo a sofrer alguma alteração do funcionamento, eu vou dizer que eu estou frente a uma disfunção celular. Essa disfunção celular, ela pode ser reversível ou irreversível. Então, esse quadrinho aqui, ó, vai facilitar bastante para que vocês entendam, ó. As alterações progressivas, isso aqui é o quê? Aumento, hiperplasia e hipertrofia. Alteração regressiva, que é diminuição, atrofia. E uma célula ela pode ficar disfuncionante, ou seja, coisas que alteram a função dessa célula. Exemplo, degeneração. Uma célula que está lotada de lipídio no citoplasma, ela pode não funcionar tão bem. Entre disfunção, eu posso ter também a displasia, que vocês vão ver bem mais para frente, neoplasias. E aqui, entre alteração progressiva e disfunção, a gente vai ter metaplasia, que vai estar vendo hoje. Essa imagem aqui, quando vocês forem estudar para a prova, essa imagem aqui é ótima para vocês terem ela em mente. Estudem por aqui, aqui vai ser a revisão de vocês. Quando vocês têm, né? Deixa eu ver qual que eu falei primeiro. Hiperplasia. Na hiperplasia vocês têm aumento da quantidade de células. Na hipertrofia vocês têm uma célula bem grande, mas se vocês tinham uma célula antes, vocês vão ter uma célula depois. Não aumenta a quantidade de célula, mas aumenta o tamanho. Atrofia diminui o tamanho. E metaplasia muda o formato. Essas alterações aqui vão depender do tipo da agressão, duração, intensidade, do tipo da célula, da condição metabólica do indivíduo. Existem vários mecanismos para adaptação. Esses mecanismos podem ser provenientes das próprias células ou das células que estão próximas e ocorrem devido à ativação de vários receptores. A primeira alteração celular que a gente vai estar vendo é a hiperplasia. Na hiperplasia, tem aumento do número de células. Então, se eu tinha uma célula, eu vou passar a ter várias células. Quais células podem sofrer hiperplasia? As células que têm capacidade de sintetizar DNA e sofrer mitose. Então, uma célula que vai dar origem a 2, que vai dar origem a 4, essas células que vão se multiplicando. São células que têm atividade mitótica acelerada. Pode acontecer de maneira fisiológica ou patológica. Aqui alguns exemplos de hiperplasia fisiológica, o útero da mulher que está grávida, por exemplo. O que vai acontecer com as fibras do miométrio dessa gestante? Elas vão, além de crescer, porque o útero da mulher ela sofre hiperplasia e hipertrofia, eu vou ter uma proliferação do tecido muscular. Hiperplasia compensatória, por exemplo, eu tenho um paciente que perdeu um rim. O rim remanescente, ele vai aumentar de tamanho. Eu tenho um fígado que perdeu uma porção dele. A porção remanescente vai aumentar de tamanho. Isso a gente vai chamar de hiperplasia compensatória. Exemplos de hiperplasia patológica. Olha aqui, ó, estímulo hormonal levando ao aumento da próstata. Aqui eu tenho um exemplo de hiperplasia patológica. Houve o crescimento da próstata por um estímulo hormonal que fez com que a glândula crescesse. E nessa imagem, o que eu tenho? Hiperplasia endometrial. Eu tenho um aumento das células endometriais devido a algum estímulo hormonal. E por que eu preciso ter atenção para esses casos de hiperplasia patológica? Porque a hiperplasia, ela pode ser apenas uma alteração de adaptação e se o estímulo for retirado, esse órgão voltar para o tamanho normal. Mas, se esse estímulo, por exemplo, hormonal, ele permanecer, se esse estímulo continuar, o que pode estar acontecendo? Eu posso ter
eu posso aumentar o risco do desenvolvimento de uma proliferação cancerosa. Então, para isso eu preciso ter atenção nos casos da hiperplasia patológica, principalmente nessas hiperplasias que são relacionadas ao aumento, né, de liberação hormonal, ao aumento de estímulo hormonal, porque essas lesões elas podem estar levando a uma predisposição para o desenvolvimento de uma lesão cancerosa. Agora, na hipertrofia, o que vai acontecer nessa segunda alteração? Eu vou aumentar o tamanho das células. O órgão hipertrofiado, ele não tem células novas, ele tem células maiores. Vai ter mais componente estrutural nessa célula. Então, vamos voltar nesse desenho aqui, ó. Na célula hiperplasiada, no órgão hiperplasiado, ambos os órgãos eles vão ter aumento do tamanho, nos casos de hiperplasia e hipertrofia, sendo que na hiperplasia aumentou a quantidade de células, na hipertrofia aumentou o tamanho da célula. Eu não tenho células novas, eu tenho células maiores. Por isso esse desenho vai ajudar bastante. Aqui eu tenho os principais exemplos de hipertrofia. Hipertrofia do fisiculturista, eu não tenho fibras musculares novas nesse homem, eu tenho o quê? As fibras maiores. Se ele parar de fazer força, ou se ele entrar em desuso dessa musculatura, ele vai atrofiar. Se ele voltar a fazer força, voltar a estimular a musculatura, ele vai ter o aumento dessa região novamente. Um outro exemplo que a gente vê é o paciente que tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, que tem uma sobrecarga do coração. O que vai acontecer com essa musculatura do coração desse paciente? Essa musculatura vai hipertrofiar, essa musculatura vai ficar maior do que o normal. Eu tenho fibras musculares novas aqui? Não, eu tenho fibras musculares hipertrofiadas. Numa lâmina, as fibras musculares normais, elas são assim, ó, fininhas, delgadas, rosas, longilíneas, e eu consigo ver, ó, esses núcleos aqui, ó, organizados e homogeneamente espaçados entre si. Numa lâmina do miocárdio que está hipertrofiado, eu vejo essa desorganização das fibras musculares, eu vejo que essas fibras elas começam a se organizar de maneira desorganizada. Fica com bastante edema entre uma parte e outra, que é essa área mais clara da lâmina, e ela cresceu. Então, aqui eu tenho fibras hipertrofiadas, eu tenho fibras maiores, não fibras novas. Exemplo, então, de casos onde eu tenho hipertrofia, também útero da mulher grávida e mama da mulher grávida. Então, útero e mama são exemplos, né, na mulher gestante, são exemplos de hipertrofia e de hiperplasia. Eu tenho células maiores e eu tenho células novas. O que vai acontecer depois que essa gestante der à luz, né, depois que amamentar, o que pode acontecer com essas células novas e com essas células maiores? Elas podem sofrer o quê? A apoptose, porque elas precisam regredir. E a parte que está em desuso, ela pode vir a ser substituída. A atrofia, que é o terceiro tipo de alteração. Eu tenho diminuição do número de células ou do tamanho da célula. Por quê? Porque eu tenho perda da substância celular. Essa atrofia pode levar à morte celular. Pode ser fisiológica ou patológica. Exemplo de atrofia fisiológica nas fases iniciais do desenvolvimento da notocorda e do tireoglosso, diminuição do útero após o parto. Então, são situações onde eu tenho atrofia por apoptose. Eu tenho apoptose por atrofia. Eu tenho a morte celular, eu tenho a diminuição da célula até um determinado ponto, onde eu diminuo essa substância fundamental para que ela seja fagocitada. Aqui eu tenho alguns exemplos. Atrofia simples. Eu tenho um indivíduo que está por algum motivo acamado, sem mobilização desse membro. Eu tenho uma atrofia por desuso. Eu tenho as fibras menores, porque estão perdendo substância fundamental por desuso. Isso vai culminar em diminuição do tamanho do órgão. E nessa outra imagem aqui,
eu tenho uma atrofia numérica. Aqui um exemplo de pacientes que são portadores de hanseníase, eu tenho desaparecimento de células germinativas do testículo. Isso é só um exemplo para mostrar para vocês que eu posso ter diminuição do número, da quantidade de células. Isso aqui é só um resuminho que eu botei aqui para frente, esse slide para que vocês estudem por aqui de uma maneira condensada, mas todos eles estão aqui e eu vou passando, tá? Atrofia por desuso, então pacientes que estão vítimas, né, de sequelas com limitação de movimento, fratura de bacia, fratura de fêmur, esses pacientes que vocês veem com aquela imobilização prolongada, que fraturaram um membro, ou aqueles pacientes com Alzheimer, os pacientes acamados, que não estão fazendo a mobilização adequada, o que vai acontecendo com a musculatura? Vai atrofiando. O membro não fica com células mortas, ele fica com células menores. Quando tem uma lesão de plexo que você não movimenta a musculatura, o que pode acontecer? Você ter atrofia daquele membro. Por isso, nesses casos de pacientes acamados, a gente indica tanto a realização da fisioterapia para não deixar aquele membro sem a mobilização. Outro exemplo, quando a gente tem doença arterial oclusiva, a gente já viu que quando tem uma diminuição da oferta de sangue, onde eu vou ter uma diminuição da oferta de oxigênio e produtos para glicólise, eu posso levar à morte celular. Então, se eu não estou fornecendo sangue adequado, por ter uma doença oclusiva, por ter uma aterosclerose, eu posso levar o quê? A aterosclerose não vai levar à diminuição do suprimento sanguíneo? Assim como a gente pode ver nos pacientes diabéticos. Se eu não estou fornecendo uma quantidade de sangue adequada, eu posso levar o quê? A atrofia desse órgão e até a morte celular. Caquexia, que é uma atrofia por nutrição inadequada. Se eu não forneço para as minhas células nutrientes adequados, eu posso consumir e atrofiar a musculatura e os outros tipos celulares, acabar com o tecido gorduroso. Atrofias relacionadas à diminuição da estimulação. Se eu tenho, né, o paciente vai envelhecendo. E se eu tenho a diminuição de estímulo hormonal, o que vai acontecendo com o endométrio, o que vai acontecendo com o ovário, com o testículo, com o útero, com a mama? Eu vou tendo atrofia desses órgãos e eles vão diminuindo de tamanho. É o que acontece com o envelhecimento. Eu vou ter uma diminuição da estimulação endócrina. Essas pessoas que estão mais velhas também, né, no cérebro, no coração, os ossos da mandíbula, os dentes que podem ir caindo, a gengiva que vai ficando mais atrofiada, mais flácida, com desgaste. Eu tenho atrofia de papilas, por isso as pessoas mais velhas vão tendo mais dificuldade para sentir sabor, vão perdendo o paladar para o doce, vão perdendo para o salgado. Por quê? Porque eu vou atrofiando as papilas linguais e eu vou perdendo o paladar. Aqui, por exemplo, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um tumor cerebral. O que vai acontecer com essas células que estão em volta do tumor? Elas vão ser comprimidas. Se elas vão ser comprimidas, elas podem estar entrando num processo, né, de irrigação sanguínea deficiente e sendo vítimas de atrofia, isquemia. Hipotrofia pode ser usado como sinônimo de atrofia. A aplasia ou agenesia, quando eu tenho ausência congênita de um órgão, e hipoplasia, quando eu tenho incapacidade de um órgão ou estrutura de atingir o volume adulto normal. Esses termos são importantes, porque vocês vão estar vendo eles com bastante frequência ao longo da faculdade, da vida médica de vocês. Pessoal, e para terminar, a última alteração que vocês vão estar vendo, a quarta alteração é a metaplasia. Nessa alteração, eu tenho uma célula adulta se transformando num outro tipo de célula adulta. Isso acontece por quê? Porque eu tenho alguma alteração no meu organismo, onde eu preciso que células sejam substituídas por células mais resistentes para que consigam sobreviver
a um ambiente adverso. Os dois tipos mais comuns de metaplasia que a gente vê no organismo são a metaplasia do epitélio respiratório do fumante. Então, a fumaça do cigarro, que tem aquelas substâncias tóxicas, e a temperatura da fumaça do cigarro vão fazendo com que as células do epitélio respiratório elas sejam substituídas por células escamosas. Então, o epitélio do disco respiratório sendo substituído por epitélio escamoso na traqueia e nos brônquios é um tipo de metaplasia que a gente vê relacionada ao tabagista. Um outro tipo de metaplasia que a gente vê bastante é no colo uterino. E o segundo tipo, que é mais comum, assim como o do cigarro, é a metaplasia que é vista no esôfago de Barrett, né, dos pacientes que têm refluxo crônico. Esses pacientes, o que a gente vai estar vendo? Né? O terço distal do esôfago, onde a gente tem um epitélio escamoso, ele vai sendo substituído por epitélio colunar, que é um epitélio que é mais preparado para aguentar o ambiente ácido. Então, dentro do estômago, a gente tem, aqui eu tenho o esôfago, e aqui eu tenho o estômago. O esôfago, ele contém qual tipo de epitélio? Escamoso. E aqui no estômago eu tenho epitélio colunar, epitélio cilíndrico. Aqui dentro do estômago, quando o alimento chega aqui dentro, com todas as enzimas que a gente tem, esse ambiente, esse conteúdo, quando ele chega aqui, ele vai ficar com pH ácido. A acidez dentro do estômago é muito alta. Quando o alimento que está dentro do estômago, ele começa a regurgitar, a refluir para o terço distal do esôfago, esse epitélio escamoso que está aqui, ele começa a ser agredido, porque esse epitélio daqui de cima do esôfago, ele não está preparado para receber o conteúdo ácido que está dentro do estômago. E o que bloqueia? O peristaltismo, que faz com que esse alimento não volte para o esôfago, e o esfíncter esofagiano inferior. Do momento que eu tenho uma incompatibilidade desse esfíncter esofagiano inferior e eu permito que esse conteúdo daqui volte, eu exponho essas células escamosas a essa acidez. Então, essas células daqui de cima, elas começam a alterar e se tornam células do tipo daqui de baixo. Então, eu vou ter no terço final do esôfago células que deveriam ser células do estômago, só que essas células estão no esôfago. Isso é uma metaplasia. Então, a metaplasia é você alterar um tipo celular maduro por outro tipo celular maduro, porque você tem alguma alteração e você precisa aumentar a resistência. Se você tirar aquele fator que está agredindo, como, por exemplo, se você controlar o refluxo, se você diminuir a fumaça do cigarro, por exemplo, você consegue reverter essa situação. Do momento que você não tira aquele estímulo, não tira o agente agressor, você pode evoluir e levar a displasias dessa célula e aumentar a chance de transformação maligna. Então, isso é uma importância da metaplasia. Eu preciso ter atenção, a metaplasia é uma alteração benigna, mas ela, se não for modificado o fator que está levando essa alteração celular, eu posso aumentar a minha chance de ter uma modificação neoplásica indesejada naquele órgão, naquele tecido. Então, essa é a grande atenção que a gente tem que ter para a metaplasia. Pessoal, cadê vocês? Era isso que eu queria passar. Alguém tem alguma dúvida? Foi falado alguma coisa que eu não passei aqui para vocês? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Deixa eu ver, alguém botou. Que bom. Tudo ótimo, professora. Obrigada. Foi falado alguma coisa que vocês queiram acrescentar, que vocês queiram perguntar? Faltou alguma coisa que vocês tiveram na aula e que eu não lembrei de passar para vocês?
Acredito que não, professora. Foi bem completo. Tá, qualquer coisa vocês podem ir falando comigo pelo grupo, tá? Podem mandar mensagem para mim, eu vou colocar essa aula no AVA, essa gravação que eu vou precisar de ajuda, porque acho que ficaram em 2 partes, e eu vou colocar os slides para vocês também, para vocês poderem estudar, tá? Qualquer coisa vocês vão falando comigo. Professora, aqui, Oi. aqui eu vou parar a gravação e vou fazer o quê? O que eu faço aqui? Eu só paro? Como é que eu vou fazer? Aí eu mando para aqui, entendeu? Vanessa, Ah, Vanessa, quando você parar, ah. quando você for sair da sala, ele vai carregar sozinho. Ele vai salvar sozinho. Quando eu fiz foi assim. Eu salvei embaixo, aí quando eu saí da sala, ele gravou. Quando você dá enter ali, ele salva tudo certinho, aí eu tenho que mandar para algum Sim. lugar? Aí você mandou para algum lugar ou como é que é? Eu não mandei. sei. Quando salvar, ele vai aparecer para você na pasta, aí você conversa com a Maria no melhor local para você mandar para ela. Ah, então Se tá. você me mandar ou por e-mail ou por WhatsApp, a gente vai conversando aqui. Ah, então tá. Ó, essa aula eu não tinha dado não, porque eu juntei, na verdade foram 3 aulas aqui, né, que eu juntei o conteúdo, botei as coisas mais importantes. Eu não tenho ela não posso perder essa aula não. Vamos dar um jeito de encontrar. Olha só, você consegue salvar o chat aí? Não, né? Peraí. Salva tudo junto quando salva. Ah, beleza. Então tá. Obrigada, Gustavo. Pessoal, obrigada pela paciência e pela longa, obrigada pela companhia. E semana que vem vocês vão ter um conteúdo de resumo também. E eu tô aqui para ir ajudando vocês no que vocês precisarem, tá? Vocês podem ir falando comigo. Bom final de semana. Obrigada, professora. Tchau. Pra Obrigada você a vocês, também. pessoal. Também, professora. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Professora, então aí eu Oi. paro. Não, só para então eu vou parar aqui e finalizo, né? Isso. Clica aqui, peraí, eu dou stop, peraí. Tem que falar passo a passo, que eu sou ruim a de conta. Ó, O meu também. Ai, meu pai. Peraí, deixa eu chamar meu marido aqui, peraí. Eu vou fazer... Eu vou gravar. Para não correr Peraí, risco de então vou dar o stop aqui. perder.